Você já parou para pensar no que realmente significa ser um líder? O ex-presidente americano Harry Truman costumava dizer que a liderança é a capacidade de fazer com que as pessoas façam o que elas não querem fazer. E ainda por cima, gostem de fazê-lo. É uma frase provocativa, sem dúvida, mas que esconde uma verdade profunda sobre a natureza humana e o ambiente de trabalho. Pense na imagem tradicional que temos de um chefe, aquele indivíduo solitário no topo da pirâmide, tomando decisões difíceis, distribuindo ordens e esperando obediência cega. Durante décadas, fomos condicionados a acreditar que o mundo dos negócios é um campo de batalha puramente racional, onde as emoções devem ser deixadas na porta do escritório e a eficiência é a única métrica que importa. No entanto, a realidade brutal do mercado de trabalho moderno, com suas mudanças vertiginosas e pressões esmagadoras, tem provado que esse modelo de comando e controle está completamente falido. A verdade que muitos relutam em aceitar é que, quer queira quer não, todo líder precisa ser, antes de tudo, um psicólogo. Liderar não é sobre gerenciar planilhas ou otimizar máquinas, é sobre entender as complexidades da mente humana, os medos, as motivações, as necessidades e as paixões das pessoas que compõem uma organização. Para ilustrar essa transformação fundamental, convido você a viajar no tempo até o ano de 1984 e conhecer a história de Arden Sims, o então presidente da Globe Metalurgical. A empresa dele estava à beira do abismo, sufocada por uma burocracia envelhecida, altos custos e uma qualidade de produto que perdia feio para os concorrentes japoneses. Sem falar nos preços imbatíveis que vinham do Brasil e da Argentina. A primeira reação de Sims foi a clássica: cortar custos e exigir mais dos fornecedores, o que resultou em uma greve dura por parte do sindicato. Foi no meio desse caos que Sims percebeu que as táticas tradicionais não funcionariam mais. Ele precisava de uma mudança psicológica profunda na forma como a empresa operava. Quando a greve estourou, em vez de se trancar em seu escritório, Sims e um pequeno grupo de gerentes desceram para o chão de fábrica para manter os fornos funcionando. O próprio presidente assumiu o trabalho de manutenção, uma das tarefas mais sujas e exaustivas do local, trabalhando turnos de 12 horas. Essa atitude quebrou uma barreira invisível. De repente, não havia mais a divisão entre nós, os trabalhadores, e eles, a gerência. Todos eram membros da mesma equipe, jantando juntos, discutindo formas de simplificar o trabalho e tomando decisões ali mesmo, no calor do momento. A experiência da greve forçou a empresa a descobrir o poder da cooperação. Quando a greve terminou, a Globe não era mais a mesma. Os trabalhadores foram organizados em equipes autogerenciáveis. O compartilhamento de lucros foi instituído e os livros financeiros foram abertos a todos. Sims usou a ameaça da sobrevivência da empresa para destruir o velho modo de pensar, provando que a verdadeira liderança exige vulnerabilidade, confiança e aplicação prática de princípios psicológicos básicos para unir as pessoas em prol de um objetivo comum. Seguindo essa linha de pensamento, encontramos outro desafio fascinante na jornada da liderança: a transição do papel de solucionador de problemas para o papel de construtor de equipes. Pense no caso de Ralph Strayer, que transformou a empresa de sua família, a Johnsonville Foods, em um sucesso estrondoso. Apesar do crescimento de 20% ao ano, Strayer vivia angustiado. Ele percebia que seus funcionários agiam como um rebanho de búfalos, seguindo cegamente o líder e esperando que ele tomasse todas as decisões. Ele queria que eles fossem como um bando de gansos, onde a liderança é compartilhada e todos assumem a responsabilidade pela direção do voo. Strayer percebeu que o problema não eram os funcionários, mas ele mesmo. Seu estilo de gestão centralizador e autoritário estava sufocando a iniciativa da equipe. A jornada de mudança foi dolorosa. Inicialmente, ele simplesmente parou de tomar decisões, o que gerou confusão e ansiedade, pois os gerentes tentavam adivinhar o que ele queria. Levou anos de tentativas e erros para Strayer entender que seu papel não era abdicar da liderança, mas transformar-se em um mentor, um educador psicológico. Ele começou a repassar a responsabilidade do controle de qualidade para os próprios operadores da linha de produção. Os trabalhadores passaram a provar as salsichas,
a lidar diretamente com as reclamações dos clientes e a entender os custos envolvidos. O Departamento de Recursos Humanos deixou de ser um órgão controlador e passou a focar no treinamento e desenvolvimento das capacidades humanas. Strayer descobriu que a mudança organizacional só acontece quando o líder muda a si mesmo primeiro, criando um ambiente onde a aprendizagem contínua e o autodesenvolvimento são a norma, e não a exceção. Essa necessidade de aprendizado contínuo nos leva a um dos aspectos mais incompreendidos do mundo corporativo: a motivação humana e o porquê de as pessoas trabalharem. Muitos gestores ainda operam sob a ilusão de que o salário é o único motor que impulsiona um funcionário. No entanto, pesquisas psicológicas aprofundadas mostram que a maioria esmagadora das pessoas anseia por um trabalho que tenha significado, que lhes permita sentir que fazem parte de algo maior do que elas mesmas. O psicólogo David M. Clela identificou 3 necessidades humanas fundamentais que impulsionam o comportamento: a necessidade de realização, a necessidade de afiliação e a necessidade de poder. Líderes extraordinários entendem que não podem focar apenas em suas próprias necessidades de realização, mas devem criar estruturas onde os funcionários também possam satisfazer esses desejos. Quando uma organização estabelece uma visão compartilhada, ela não está apenas colando um pôster bonito na parede. Ela está fornecendo uma âncora psicológica. Uma visão autêntica conecta o trabalho diário do indivíduo a um propósito nobre. Pense na força que tem um funcionário de uma fábrica de alimentos ao perceber que seu trabalho garante a nutrição de crianças em países em desenvolvimento, ou no atendente de uma clínica que entende que seu sorriso e eficiência aliviam a dor de um paciente. O líder deve ser o arquiteto dessa visão, garantindo que ela não seja imposta de cima para baixo, mas construída através de um diálogo constante, onde as aspirações individuais se entrelaçam com os objetivos da empresa. E é exatamente aqui que nos deparamos com um dos maiores mitos do mundo dos negócios: a crença cega nos benefícios da competição interna. Crescemos em uma sociedade que idolatra a competição, acreditando que colocar departamentos ou funcionários uns contra os outros é a melhor forma de extrair o máximo de desempenho. A psicologia nos mostra que isso é uma falácia destrutiva. A competição interna gera um ambiente de desconfiança, onde a informação é retida como arma. Os sucessos dos colegas são vistos como ameaças e a energia que deveria ser gasta na inovação é desperdiçada em políticas de escritório e sabotagens veladas. O antídoto para esse veneno é a cooperação genuína, fundamentada na teoria do conflito cooperativo de Morton Deutsch. Quando as pessoas acreditam que seus objetivos estão positivamente ligados, ou seja, que o sucesso de um contribui para o sucesso de todos, a dinâmica muda completamente. Elas passam a compartilhar recursos, a ouvir ativamente as ideias dos outros e a oferecer suporte mútuo. Um exemplo clássico dessa transformação ocorreu na fábrica da General Motors em Fremont, na Califórnia. Antes de ser fechada no início dos anos 80, era considerada a pior fábrica do mundo, assolada por absenteísmo, uso de drogas e milhares de disputas trabalhistas não resolvidas. O clima era de guerra total entre a gerência e o sindicato. Quando a fábrica foi reaberta como Numi, uma joint venture com a Toyota, grande parte da mesma força de trabalho foi recontratada. Mas a psicologia do ambiente foi radicalmente alterada. Em vez de serem tratados como peças descartáveis, os trabalhadores foram recebidos como membros de uma família. As categorias de cargos foram drasticamente reduzidas para promover a igualdade. E o foco mudou da punição para a melhoria contínua baseada no trabalho em equipe. Em poucos anos, a mesma fábrica, com as mesmas pessoas, tornou-se uma das mais produtivas e com maior qualidade do país. A diferença não estava nas máquinas, mas na substituição de uma cultura de competição predatória por uma cultura de cooperação e respeito mútuo. Um outro aspecto intimamente ligado à cooperação, e que frequentemente causa calafrios nos gestores, é o conflito. A tendência natural do ser humano em ambientes corporativos é evitar o conflito a todo custo, varrendo as discordâncias para debaixo do tapete em nome de uma falsa harmonia. Contudo, a psicologia organizacional nos ensina que o conflito não é uma doença a ser curada, mas sim o próprio motor da mudança e da inovação. Evitar o conflito leva à estagnação e,
em casos extremos, a desastres trágicos. Pense no desastre do ônibus espacial Challenger ou em inúmeros acidentes de aviação comercial, onde a relutância em questionar a autoridade e debater abertamente as discordâncias resultou em fatalidades. Um líder psicologicamente preparado abraça a controvérsia construtiva. Ele entende que a diversidade de opiniões, as perspectivas divergentes e até mesmo os atritos são matérias-primas valiosas para a tomada de decisões robustas. A história de Peter Johnson na Bonneville Power Administration é um testemunho brilhante disso. Quando a empresa enfrentou protestos ferozes da comunidade contra a construção de uma linha de transmissão, a reação instintiva da velha guarda foi se fechar, usar o peso da lei e ignorar o público. Johnson, no entanto, escolheu o caminho mais difícil. Ele trouxe os oponentes, incluindo ativistas ambientais e cidadãos furiosos, para a mesa de negociação. Ao enfrentar o conflito de frente, ouvindo ativamente as preocupações da comunidade e permitindo que eles participassem da formulação das alternativas, a empresa não apenas resolveu o problema de forma criativa, mas também transformou adversários em parceiros, restaurando a confiança pública na instituição. O conflito bem gerenciado força as pessoas a reavaliarem suas premissas, a buscarem novas informações e a sintetizarem ideias opostas em soluções superiores que ninguém teria alcançado sozinho. Para que o conflito seja verdadeiramente construtivo e a cooperação floresça, é imperativo que reavaliemos nossa compreensão sobre o poder. A visão maquiavélica e tradicional define o poder como a capacidade de forçar os outros a fazerem o que não querem. Um jogo de soma zero onde para alguém ganhar, outro tem que perder. Líderes que operam sob esse paradigma constroem feudos, monopolizam informações e geram um clima de medo e ressentimento. A liderança moderna, no entanto, exige uma visão de poder colaborativo, onde o poder é visto como a capacidade mútua de influenciar resultados. O verdadeiro poder de um líder não diminui quando ele o compartilha, pelo contrário, ele se multiplica. Ricardo Semler, ao assumir a Cenco no Brasil, chocou o mundo corporativo ao desmantelar as estruturas tradicionais de autoridade. Ele eliminou os controles rígidos, permitiu que os funcionários definissem seus próprios horários e até mesmo votassem para escolher seus gerentes e decidir sobre aquisições da empresa. Ao abrir mão do controle autoritário, Semler não perdeu o poder, ele o redistribuiu, criando uma força de trabalho incrivelmente engajada, responsável e inovadora, capaz de prosperar mesmo durante as piores crises econômicas do país. O poder positivo baseia-se no reconhecimento das competências mútuas, na troca transparente de recursos e na crença de que a liderança eficaz é aquela que empodera os outros a tomarem decisões e a liderarem a si mesmos. Avançando nessa jornada pelas profundezas da liderança, chegamos a um território frequentemente negligenciado, mas de importância vital: as emoções no ambiente de trabalho. Durante muito tempo, reinou a ilusão de que o profissionalismo exigia a supressão total dos sentimentos. Dizia-se que o trabalho era o lugar para a razão, e as emoções deveriam ficar restritas à vida pessoal. Essa dicotomia é não apenas falsa, mas psicologicamente prejudicial. As emoções são reações internas às nossas experiências e estão indissociavelmente ligadas aos nossos pensamentos. Quando um funcionário se sente injustiçado, ignorado ou sobrecarregado, essas emoções não desaparecem simplesmente porque o crachá da empresa exige uma postura impessoal. Elas se manifestam de formas indiretas e destrutivas, na apatia, no cinismo, na fofoca, na resistência passiva a mudanças e na queda vertiginosa da produtividade. Líderes excepcionais, como Jack Welch em seus tempos de General Electric, compreenderam que para extrair o máximo do potencial humano, é preciso lidar com a pessoa por inteiro, incluindo suas emoções. Welch exigia franqueza e não tolerava a burocracia que mascarava os sentimentos reais das pessoas. Criar um ambiente onde o medo é substituído pela confiança exige que os líderes aprendam a ouvir, não apenas as palavras, mas as emoções não ditas, a linguagem corporal, as tensões e os silêncios. A comunicação eficaz, portanto, não é um monólogo brilhante proferido pelo líder em uma reunião de diretoria, é um processo complexo de troca, empatia e validação mútua.
O maior erro da comunicação, como bem pontuou George Bernard Shaw, é a ilusão de que ela ocorreu. Muitas vezes, os líderes falam e assumem que foram compreendidos, sem se darem ao trabalho de verificar como a mensagem foi recebida e decodificada. A verdadeira comunicação exige a habilidade de se colocar no lugar do outro, de compreender o mundo através das lentes e das experiências dos funcionários. Quando um líder se dispõe a ter conversas francas e informais, a praticar a gestão caminhando pela empresa, ele está demonstrando respeito e interesse genuíno. Ele precisa ser capaz de expressar suas próprias emoções de forma construtiva e encorajar sua equipe a fazer o mesmo. Identificar e nomear os sentimentos. Questionar as premissas irracionais que geram raiva ou depressão e focar na resolução conjunta de problemas são passos fundamentais para desatar os nós emocionais que paralisam tantas organizações. Quando as emoções são trazidas à tona e validadas, a energia que antes era gasta na defesa e no ressentimento é liberada para a criatividade e a colaboração. Toda essa tapeçaria de teorias e práticas, a mudança de mentalidade, a construção de uma visão compartilhada, a substituição da competição pela cooperação, o uso construtivo do conflito, a redefinição do poder e a gestão inteligente das emoções, culmina no objetivo maior de criar uma organização que aprende continuamente. No cenário atual, onde a tecnologia muda da noite para o dia e os mercados são implacáveis, a única vantagem competitiva sustentável é a capacidade de aprender mais rápido que os concorrentes. E o aprendizado organizacional não acontece em salas de aula isoladas ou através da leitura passiva de manuais. Ele acontece no atrito diário do trabalho em equipe. Acontece quando equipes multifuncionais, compostas por pessoas com habilidades e perspectivas diversas, sentam-se juntas para destrinchar um problema complexo, sem medo de expor suas vulnerabilidades ou de cometer erros. A liderança, sob essa perspectiva psicológica, não é um dom inato ou um título impresso em um cartão de visitas. É uma jornada árdua e contínua de autodescoberta e aprimoramento. Exige a coragem de abandonar velhos hábitos, a humildade de reconhecer que não se tem todas as respostas e a resiliência para suportar as frustrações ao longo do caminho. Os líderes que prosperarão no futuro são aqueles que compreendem que o seu papel não é brilhar sozinho no palco, mas atuar como diretores de uma orquestra diversificada, onde cada membro é encorajado a dar o seu melhor. Eles sabem que o verdadeiro sucesso de uma empresa se mede não apenas pelos seus lucros trimestrais, mas pela saúde mental, pelo engajamento e pela capacidade de inovação de sua força de trabalho. Ao abraçar a psicologia, ao entender os medos e as motivações humanas, ao transformar o conflito em diálogo e o poder em ferramenta de elevação mútua, esses líderes não estão apenas construindo empresas mais lucrativas, eles estão construindo ambientes de trabalho mais humanos, mais justos e infinitamente mais capazes de enfrentar o desconhecido. A escolha está em nossas mãos. Podemos continuar lutando batalhas solitárias e exaustivas, ou podemos aprender a arte de unir as pessoas, sabendo que, no fim das contas, estamos todos no mesmo barco, e só chegaremos a um porto seguro se remarmos juntos.